Cazuza! Fala comigo, porra! Cazuza! Calma! O que o médico falou? O médico disse que eu fui tocado pela AIDS, cara. O médico disse que eu fui tocado pela AIDS, Zé. Que eu não posso emprestar roupa pra ninguém, que eu não posso beijar, que tudo que é meu deve ser separado. Bobagem. Bobagem. O que diz o exame? Deixa eu não li, porra! Eu não li! O médico não ia mentir, Zeca. Não. Cazuza. Calma, a gente vai procurar outro médico. Calma. Vou voltar pra onde tudo começou, Zeca. Não. Calma. Cazuza, vem cá! Cazuza! Podemos transformar a tragédia da AIDS, da enfermidade e da doença num desafio, numa oportunidade, numa possibilidade de recuperar na nossa sociedade, em nós mesmos, o sentido da vida e da dignidade. E com isso, seremos capazes de lutar pela construção de uma sociedade democrática, justa e fraterna. Eu contraí aos 17 anos com o meu marido, que eu casei com o primeiro namorado. Quando eu descobri, eu pensei que eu já ia morrer no outro dia, ou até mesmo na outra semana. Foi um choque. Foi muito, sei lá, eu me sentia as últimas pessoas, sabe? Eu não acreditava. Para a família, eu vejo assim, não foi algo bastante fácil, né? Porque assim, se não foi fácil para mim, também não foi fácil para a família. Mas a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, comigo, mais ou menos, né? Eu descobri em 1991, numa época que você descobria e era uma sentença de morte. Então, quando você descobria, você tinha uma única certeza, que você ia morrer de AIDS. E durante 2 ou 3 anos, que foi o tempo que o médico me deu de vida. O diagnóstico foi 2, 3 anos de vida bem vivida. Como eu vinha de uma boa família, tinha uma boa criação, ele disse, você vai viver bem 2 ou 3 anos. Então, durante esses 2 ou 3 anos, eu vivi esperando morrer. Antes eu era profissional do sexo, né? E eu era usuária, injetava e fumava e fazia uso de droga. Aí eu comecei a me prostituir. Então não sei se eu peguei injetando ou por não usar preservativo. Esse processo de aceitação e adaptação, eu vejo que ele está muito relacionado com a forma como eu encarei a minha sorologia, entendeu? Eu vejo assim, se eu me aceito pessoa como sou, com certeza as pessoas que fazem parte do meu meio, do meu círculo, elas irão me aceitar automaticamente. Se eu também não me aceito, as pessoas não irão me aceitar. Eu encarei positivamente, a minha família também encarou, os meus amigos também passaram a encarar. Aí você encontra mulheres e elas falam assim, mas eu sou casada. Eu também era. Né? Eu casei virgem com o primeiro namorado. E daí? E eu peguei AIDS numa época que os governos diziam que quem pegava AIDS era só gay e viciado. Eu não era gay, não era viciado, eu não era profissional de sexo, então como é que eu peguei AIDS? As pessoas relacionam a AIDS com a questão da sexualidade. Hoje, quem tem HIV ou é uma prostituta, ou melhor dizendo, uma puta, um viado, um drogado. Então, é esse grupo de pessoas que foram estigmatizados, continuam sendo estigmatizados em relação à AIDS.
com o tempo, a AIDS ela foi mostrando uma outra cara, né? A AIDS foi se interiorizando, ela foi pauperizando, ela foi feminilizando. Então isso deu uma outra cara para a AIDS. Nós, travesti, né? Nós geralmente tem o vírus, algumas travestis tem, né? Você não sabe mais quem tem AIDS. Aliás, quem é portador do vírus. Porque existe uma diferença, né? Você sabe que existe aquele portador do vírus e aquele que está doente de AIDS. A sociedade confunde muito, as pessoas confundem. Quando você fala que está com HIV, o indivíduo já fala que está com AIDS. Ele não está com AIDS, ele está portador do vírus. Então é importante entender que a palavra HIV é vírus da imunodeficiência humana, ou seja, trata do agente causador da doença. Então, quando você faz um exame e detecta anticorpos contra este vírus, você diz que essa pessoa está portadora do HIV. A outra terminologia, vamos dizer assim, aceita ou adequada é pessoa vivendo com HIV. Quando eu vou falar que alguém tem AIDS, essa pessoa, além de ter um teste positivo, ela tem que estar doente. Então, hoje não utilizamos mais grupo de risco. O que nós falamos são comportamentos de risco. Por quê? Porque qualquer pessoa, em algum momento da sua vida, pode ter um comportamento de risco. Nós todos estamos expostos, independentemente do nosso grau de instrução, do nosso poder aquisitivo, da profissão que nós tenhamos. Se nós tivermos um comportamento sexual sem proteção ou um comportamento sexual de risco, ou nos expusermos por sangue, por droga, nós também vamos contrair o vírus HIV. Um ex-namorado falou pra mim assim, qual a diferença de você ter uma relação com uma pessoa vivendo com HIV e você se cuidando, e você ter uma relação com uma pessoa que você não sabe que tem HIV, ela se cuidando? Eu falei, não sei. Ele falou, nenhuma. Com as duas você vai ter que usar preservativo. E o cuidado é esse. E quando a gente está falando, a gente percebe que assim, a população sabe as coisas básicas, que é preservativo masculino, que é preservativo feminino, usado de forma correta, adequada e sempre. E eu acredito sim que seja eficaz o uso do preservativo. Eu acredito que o discurso é muito mais profundo do que não ou sim. Eu tenho uma grande preocupação quando socializam uma propaganda do preservativo como se ele fosse a solução de todos os problemas que nós temos de doenças contagiosas. E não é verdade. Nós sabemos que o preservativo ele pode gerar muitas vezes uma permissividade muito grande, achando que com ele todo mundo está protegido. E a grande preocupação da igreja é justamente salvaguardar a dignidade humana. Eu costumo dizer que um preservativo pode até livrar uma pessoa de uma gravidez indesejada, de uma contaminação, mas não livra da sensação de ser prostituta do outro. Com relação à questão de princípios cristãos, eu acho que a igreja tem que fazer o seu papel, que é trabalhar com as orientações, com os valores cristãos, e eu não vejo isso como um problema. Eu acho que cada instituição trabalha de acordo com seus princípios. Então a igreja vai trabalhar com o quê? Com o princípio da fidelidade, do amor, da união estável, né? E dentro da área da saúde nós vamos trabalhar com os riscos que a gente tem, né? Que cada um tem. Porque nós sabemos que nem todas as pessoas estão amparadas por essa religião. Eu posso ser evangélico, eu posso ser católico, eu posso ser espírita e posso ter comportamentos de risco, mesmo participando dessa religião. Então, para este comportamento de risco, eu tenho que estar adequadamente prevenido. As únicas vezes que eu sofri preconceito foi dentro de um hospital. Um médico que ia fazer uma cirurgia que eu precisava, ele se recusou a continuar meu tratamento. E eu sofri um aborto e eu quase morri de hemorragia, sentada no chão, na porta de um hospital, e os médicos se recusaram a me socorrer. Quando a minha mãe chegou e já ameaçou de chamar a imprensa,
e já ligou para os advogados, e daí uma enfermeira que me acudiu. O preconceito, eu vejo assim, ele mora dentro de cada um da gente. Ele se manifesta se você alimentar, você dá evasão para isso. Eu já cuidei de gente com tuberculose. Minha mãe trabalhou na casa de um homem que tinha câncer, eu ia na casa ajudar ela a limpar, sabe? E eu nunca tive preconceito com ninguém, nós já acolhemos um rapaz que tinha AIDS, sabe? Nós nunca tivemos preconceito com ninguém, na minha casa já teve viado, sabe? Nós eles falam viado, né? Mas não travesti, né? Então, nós nunca tivemos preconceito, eu nunca tive preconceito com ninguém, sabe? Então, eu tenho preconceito comigo mesmo.